Juízes capítulo de número 12. Nós vimos aí no capítulo 10 e no capítulo 11 a história de Jefté, não é? Um juiz, um libertador de Israel que foi bastante controverso. E agora no capítulo 12 a gente vai ver o fim da história relatada de Jefté. E o que a gente pode aprender também aqui com esse relato. Juízes capítulo 12 diz assim: Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: Eu e o povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vocês gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés são desertores de Efraim. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: Então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, então o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu a seus filhos em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Agilon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Iléu, o piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hiléu, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom, porque, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, porque nós podemos, Deus, experimentar da tua bondade, experimentar do teu amor, experimentar da tua presença, e tudo isso para nós é muito gostoso, tudo isso para nós é, ó Deus, maravilhoso, é o sentido das nossas vidas, poder, ó Deus, saber que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, que o Senhor está presente, que o Senhor habita dentro de nós e em nosso meio, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu Filho Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por este novo ano, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos instruir por meio da Tua Palavra e, ó Deus, continuar nos aperfeiçoando no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, ego, contenda e divisão. É disso que nós vamos tratar no dia de hoje. É isso que o nosso texto aqui de Juízes vai relatar. Jefté havia conquistado, havia derrotado os inimigos por meio do auxílio do Senhor, não é? Ele havia derrotado os amonitas, os filhos de Amon, porque o Senhor é bom, porque o Senhor havia levantado ele para essa finalidade, apesar dos seus erros. Nós vimos que Jefté é um personagem muito controverso, um personagem que havia feito coisas até então duvidosas e até terríveis, não é? Nós vimos da última vez no capítulo 11 que após a vitória ele sacrificou a sua própria filha por causa de um voto tolo que ele havia feito.
E é assim, meus irmãos, com homens tolos, com homens que fazem coisas precipitadas, que o Senhor age, que o Senhor trabalha, que o Senhor vai progredindo o seu povo, que o Senhor vai dando graça e vai dando bênçãos ao seu povo. É mesmo por meio desses homens falhos. E a gente vai ver o que acontece aqui, então, logo em seguida, após a vitória de Jefté. Ele volta para casa, ele cumpre o voto tolo que ele havia feito, não é, de sacrificar a sua própria filha, porque ele estava totalmente contaminado com as práticas dos povos que rodeavam Israel. Então ele achava que seria bom fazer isso ao Senhor, só que isso não era bom nada, a gente viu isso na última pregação. E aí então ele volta para casa, agora ele está governando Israel, não é? Ele foi escolhido pelo povo, mesmo que ele não tivesse sido escolhido pelo Senhor, o povo foi atrás dele, porque ele era um homem militar, um homem habilidoso, um homem que tinha liderado um bando de homens maus e estava já fazendo o seu nome ali no meio do território de Gileade e de Israel. Então escolheram ele para ser ali o líder do povo. E aí ele volta para casa, agora depois de derrotar os amonitas. E aí quando ele chega em casa, meus irmãos, a tribo de Efraim convoca um exército e vai na porta ali da casa de Jefté e falam para Jefté o seguinte: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso nós vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Se você lembra, Efraim é uma tribo grande de Israel. Efraim e Manassés eram os dois filhos de José, que também pegaram herança e fizeram parte ali das 12 tribos de Israel, não é? José, o filho mais novo de Jacó, até então, depois ele teve Benjamim, né? Mas José era o filho amado de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E aí depois de toda aquela história de José, ele teve dois filhos, Efraim e Manassés. Ele reencontra seus irmãos, reencontra seu pai. E o seu pai vai dar aquelas bênçãos finais antes de morrer. E ele traz ali os seus dois filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. E Jacó vai abençoar Manassés e Efraim. Só que na hora da bênção ele cruza as mãos e ele abençoa primeiro Efraim, que era o mais novo, e depois abençoa Manassés. José, isso tudo está relatado lá em Gênesis capítulo 48. José fica um pouco chateado com essa situação e fala: não, meu pai, você está abençoando o mais novo em detrimento do mais velho, não é isso? E aí Jacó fala: não, é isso mesmo, Efraim vai ser muito maior do que o seu irmão Manassés. Efraim vai ser uma multidão. Manassés também vai ser grande, vai ser um povo grande, mas Efraim vai ser maior do que Manassés. Só que Jacó continuou abençoando, e no capítulo 49 de Gênesis ele abençoou os seus outros filhos. E a gente vai ver que a bênção maior ali seria para Judá. Judá seria aquele de quem não se afastaria o cetro, de quem não se afastaria o governo. E a gente vai ver que no fim das contas, a tribo que teria o poder de liderança seria Judá, que está lá relatado em Gênesis capítulo 49. Só que aquela bênção sobre Efraim, que seria maior do que Manassés, provavelmente ficou na mente ali dos efraimitas. E a gente vai ver que os efraimitas, até então, eles se achavam a última bolacha do pacote. Eles achavam que eles eram a tribo que deveria liderar Israel. Eles achavam que eles eram a tribo mais forte, a tribo mais capacitada, a tribo mais inteligente, a tribo que tinha mais dinheiro. E a gente já viu isso aqui no livro de Juízes, quando, por exemplo, Gideão também derrota os inimigos, e os efraimitas vão lá bater na casa de Gideão, da mesma forma como eles estão falando aqui com Jefté. E eles falam: ô Gideão, por que você derrotou os inimigos e não chamou a gente, não consultou a gente, não passou pela gente? E aí Gideão dá uma passada de pano, não é? A gente já viu isso aí. Ele fala: não, Efraim, vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Me desculpa por tudo que aconteceu, mas vocês sabem que vocês são a melhor tribo de Israel. Fiquem tranquilos aí e tudo mais. Deu uma passada de pano, apaziguou a situação. E aí ficou tranquilo. Mas Efraim é essa tribo que se acha mais capacitada que as outras, que se acha melhor do que as outras, que se acha acima das outras, que acha que tudo que acontece no meio do povo de Deus tinha que passar pela aprovação deles, pelo conselho deles, tudo precisava passar por eles. Então eles chegam diante de Jefté, e é interessante porque Gileade é uma cidade
é um povo, uma cidade que ela saiu de fato de Efraim e de Manassés. É um povo que é descendência de Efraim e de Manassés, mas que tinha se constituído uma grande cidade também, um grande povo. Não chega a ser uma das 12 tribos de Israel, mas está ali. O território de Gileade, ele faz parte tanto de Efraim quanto de Manassés. E a gente viu que Jefté era um gileadita, mas que ele também tinha sido abandonado pelos seus irmãos, tinha sido expulso da casa do seu pai pelos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta e tudo mais. Mas aí no fim das contas Jefté vai ser o líder de Gileade, vai ser escolhido líder de Gileade, mesmo vindo dessa história triste de ter sido expulso da sua casa, de ter ido morar em outro lugar. A gente já viu tudo isso, eu estou só recapitulando. Então Gileade faz parte do território de Efraim e de Manassés. E quando Jefté foi escolhido pelo povo para liderar o povo e para derrotar os inimigos, muito provavelmente os efraimitas, que se acham a última bolacha do pacote, não gostaram muito disso. E é isso que Jefté vai falar aqui no verso 2. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Então Jefté está dizendo: olha, eu falei para vocês que nós precisávamos lutar contra os filhos de Amon, mas vocês não fizeram nada. Vocês, muito provavelmente, eles não haviam aceitado a liderança de Jefté. Eles não haviam aceitado que um homem de Gileade, que era filho de uma prostituta, que havia sido expulso dos seus irmãos e que estava morando em uma outra região, um homem inferior a eles, poderia liderar o exército, poderia liderar o povo de Deus. Então Efraim não aceitava muito bem isso. Eles consideravam que Jefté e que os gileaditas eram inferiores. Então eles não aceitavam muito bem essa liderança. Então eles não aceitaram quando Jefté os convocou também para a luta. É isso que Jefté está dizendo: eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos dos amonitas. E quando eu vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Você vai ver que Jefté, ele tem uma atitude bem diferente de Gideão, por exemplo. Gideão, quando passou pela mesma situação, sendo encurralado pelos efraimitas, Gideão passou um pano, falou palavras agradáveis a eles, falou: não, vocês são a melhor tribo de Israel, me desculpem porque eu fiz isso e tudo mais, vocês com certeza são mais fortes do que eu, vocês com certeza teriam derrotado, teriam feito melhor do que eu e tudo mais. Jefté não tinha medo de ninguém. Aí ele pega e fala a verdade para eles. Ele fala: eu chamei vocês, mas vocês não quiseram lutar. Então quando eu vi que a gente ia morrer, eu fui lá, arrisquei minha vida e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então vocês não têm que estar vindo aqui para lutar contra mim. Por que vocês estão fazendo isso? O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, ego, contenda e divisão. Esse é o meu primeiro ponto. A gente vê que Efraim era uma tribo do ego elevado. Era uma tribo que, por ter recebido lá atrás a bênção de Jacó, como sendo maior do que o seu irmão Manassés, eles acharam que eles deveriam ser a maior tribo de todas. Eles achavam que deveriam ser a tribo que deveria liderar Israel. Eles entenderam errado a profecia. A profecia dizia que eles seriam maior do que Manassés, e não maior do que todas as outras tribos de Israel. Mas eles, por serem uma grande tribo, por terem dinheiro, achavam que deveriam liderar, achavam que deveriam estar à frente, achavam que deveriam ser consultados em tudo o que acontecesse em Israel. Era isso que estava acontecendo aqui. Efraim tem um ego grande. Efraim é aquele cara que acha que tem que ser consultado em tudo, que acha que tem que estar liderando, que acha que tem que estar na frente das outras pessoas, que acha que tudo que acontece no meio do povo precisa passar por eles. E aí eles juntam um exército grande e vão cobrar Jefté e vão ameaçar Jefté de morte por causa disso. Eles juntam um grupo, batem na porta do líder do povo de Deus e falam: por que você está fazendo isso? Nós é quem deveríamos estar liderando no seu lugar. Será que isso acontece na igreja hoje, meus irmãos? Será que tem gente com o ego de Efraim, que acha que deveria estar na liderança, por exemplo, no lugar do pastor? Ou que acha que deveria estar,
à frente do ministério de louvor, à frente de algum departamento, porque se sente mais capacitado do que a pessoa que está exercendo aquela atividade? Será que existe gente na igreja que reúne um complô de pessoas, que reúne uma quantidade de pessoas e vai bater na porta do pastor, falando assim: pastor, por que você está fazendo isso? Por que você está tomando determinada ação? Por que você está fazendo tal coisa? Eu sou mais capacitado para essa atividade. Por que você colocou o fulano na liderança? Sendo que eu tenho mais capacidade de liderança, sendo que eu falo melhor, sendo que eu prego melhor, sendo que eu canto melhor, sendo que eu toco melhor, sendo que eu sou mais santo do que aquele que você colocou. O fulano que você colocou tem esse e aquele defeito. O fulano que o Senhor colocou não sabe cantar direito, não sabe pregar direito, não tem capacidade de liderança. O fulano que o Senhor colocou não tem tanto dinheiro quanto eu, não exerce tanta influência quanto eu. Será que tem isso na igreja? Ou é coisa da minha cabeça? Ou é coisa que acontecia apenas lá em Juízes? Existe gente com o ego igual o de Efraim? Sabe, meus irmãos, Israel havia acabado de derrotar os seus inimigos. Era para estar acontecendo festa em Israel. Era para estar tendo, carnaval em Israel. Era para eles estarem se alegrando com a grande vitória que o Senhor havia concedido. Mas Efraim não se alegra com as vitórias se ele não fizer parte do que aconteceu. Será que tem gente assim? Não se alegra se a igreja estiver crescendo. Não se alegra se Deus estiver desenvolvendo o trabalho, se ele não estiver fazendo parte, se ele não estiver na liderança, se ele não estiver participando. Ele precisa estar colocando a opinião dele, o dedo dele, ele precisa, porque ele se acha mais capaz. Será que tem gente que se acha mais capaz? Será que tem gente que se acha melhor? Eu sou melhor do que o fulano. Será que tem gente que exige coisas por ter mais dinheiro? Eu já vi isso acontecendo, meus irmãos. Um certo irmão, que era o maior dizimista da igreja, porque tinha o melhor salário, né? Vira e mexe, ele ia bater lá na casa do pastor para questionar por que determinada coisa estava acontecendo na igreja. Por que determinada atitude, por que determinado irmão estava exercendo tal posição. Ele se achava na posição de exigir coisas por ter dinheiro. Ele se achava o sustentador da igreja porque ele dava o dízimo. E a gente está vendo que Efraim era esse tipo de pessoa. Ele já tinha feito isso com Gideão. E Gideão pisava em ovos com Efraim, não é? Porque realmente tem pastores que têm uma sabedoria para lidar com esse tipo de gente e acaba, conseguindo contornar a situação. Foi o caso de Gideão lá atrás. Mas Jefté não era esse tipo de homem. Jefté não tinha medo de ninguém, meus irmãos. Jefté não tinha medo de ninguém, muito menos de Efraim. E ele responde, ele fala a verdade para Efraim: olha, eu chamei vocês para a batalha, mas vocês não foram. Não há motivos para vocês estarem aqui me cobrando algo que vocês não deveriam estar fazendo. Vocês foram chamados e não foram para a batalha. Mas aquela briga, aquela discussão, aquela contenda, meus irmãos, por causa do ego de Efraim, que estava causando uma divisão na igreja, no povo de Deus, aquela briga não ficou só na discussão. E aí eu vou para o meu segundo ponto: guerra civil e mortes entre irmãos. Está do verso 3 até o verso 6. Olha só, na verdade a partir do verso 4. Olha só o que Jefté faz então. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque eles tinham dito, olha só, os efraimitas, além de tudo, eles eram aquele valentão, o cara que faz bullying. Olha só o que eles falavam para os gileaditas:
Vocês gileaditas que moram no meio de Efraim e de Manassés são desertores de Efraim. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. O que surgiu, o que aconteceu por causa do ego de Efraim e por causa da incapacidade, talvez, de liderar de Jefté, foi uma guerra civil, meus irmãos. Foi uma grande chacina. A reação de Jefté é partir para a guerra. Ele junta os gileaditas, que já não gostavam de Efraim por sofrerem bullying nas mãos de Efraim, e ele vence aquela guerra civil. Mas ele não apenas vence a guerra civil, eles causam uma aniquilação quase completa da tribo de Efraim. 42.500 homens morreram naquele tempo. Os gileaditas não gostavam muito de Efraim, porque Efraim era esse valentão, que ficava tirando onda com Gileade. Ficava falando: Gileade é um povo inferior, eles saíram do meio da gente, eles são desertores. Tinha um preconceito contra Gileade, e sempre que tinha a oportunidade, eles destilavam esse preconceito. Então os gileaditas, eles já tinham ranço dos efraimitas. Eles só precisavam de um motivo para poder matar os seus irmãos efraimitas. Eles só precisavam de um motivo. E os gileaditas eram descendentes dos efraimitas. Gileade é uma cidade que descende tanto de Efraim quanto de Manassés. Então eles eram irmãos, eram povo do mesmo povo, gente da mesma gente. Eles faziam parte da mesma tribo. Não é uma tribo lutando contra outra, mas é uma cidade que era de Efraim e de Manassés lutando contra a sua própria tribo. Irmãos lutando contra irmãos. Jefté parte para a guerra, pega os gileaditas que já estavam cheios de motivos para partir para cima de Efraim por causa do bullying, e eles vencem a guerra. Mas eles não apenas vencem, meus irmãos, eles aniquilam. Sabe, para Gileade não bastava vencer a luta contra Efraim, eles queriam matar cada um dos efraimitas. Então eles fizeram blitz, né? Eles colocaram blitz por todo o território, porque Gileade ficava de um lado do Rio Jordão e a maior parte de Efraim do outro lado. Então eles colocaram blitz ali no Rio Jordão. Todo mundo que fosse passar de um lado para o outro, eles pegavam, prendiam, paravam: para aí. E aqui, por uma questão de sotaque, eles conseguem identificar quem eram os efraimitas, porque o povo de Efraim não conseguia pronunciar a palavra da mesma maneira que os gileaditas. A palavra aqui que é Shibolete, que significa, tem alguns significados, pode ser ribeiro ou pode ser também uma planta, mas é uma daquelas palavras que uma região do país não consegue pronunciar da mesma maneira que a outra, né? Isso acontece muito no Brasil. Tem várias palavras aí que, se você pedir, por exemplo, para um mineiro pronunciar, ele vai pronunciar daquele jeito, né? Todas as palavras com R aí, o mineiro vai pronunciar porta. Então, se você para um mineiro numa blitz e pede para ele pronunciar porta, ele vai falar porta. Então você vai saber que ele é mineiro por causa disso. E era isso que acontecia aqui. Eles falavam: pronuncia tal palavra, que no caso aqui era Shibolete. E aí o efraimita falava assim: Sibolete. O que eles faziam? Matavam aquela pessoa. E aí eles causam uma grande aniquilação, uma aniquilação quase completa na tribo de Efraim. E eu sei que você está pensando o seguinte: é isso mesmo, Efraim fez por merecer. Efraim é o valentão que agora encontrou alguém mais forte do que ele. Efraim nada mais recebeu do que justiça pelo seu próprio comportamento. Efraim merecia mesmo essa lição.
fez por merecer, recebeu justiça. Mas eu fico pensando, meus irmãos, imagina se a gente também recebesse a justiça que nos é devida, sabe? Imagina se a gente recebesse também o castigo que a gente merece, porque a gente é muito bom, nós gostamos muito de ver a justiça sendo feita, desde que essa justiça não seja feita contra nós, não é? Então a gente vê aqui um valentão, que está recebendo a lição que ele merece, e a gente vê isso nos filmes, nos seriados, no dia a dia, no noticiário, e a gente comemora, a gente gosta, porque o sentimento é que aquela pessoa merecia sofrer aquela punição. Efraim merecia sofrer o que eles estão passando. Mas e se você fosse de Efraim? Você ia pensar assim também? E se as coisas erradas que você fez durante a sua vida fossem punidas de forma justa, da forma que você merece? Aí não, aí a justiça não deve ser feita, não é? Para a gente misericórdia, mas para o outro, justiça. E Jefté, meus irmãos, não quer pensar em misericórdia aqui não. Ele está aplicando mesmo todo o sentimento de ira, de ódio que ele tinha contra os efraimitas. Ele joga gasolina na fogueira, porque Gileade já tinha esse sentimento de raiva contra os efraimitas, por causa do bullying que eles sofriam. E Jefté só joga gasolina naquela fogueira, reúne os gileaditas e fala: vamos embora, vamos guerrear. Só que, meus irmãos, talvez uma batalha, uma luta fosse suficiente para colocar Efraim no seu lugar. Só que aquilo não é suficiente para Jefté e os gileaditas. Eles precisam de mais, eles estão com sede de sangue. E eles derrotam Amon com a ajuda do Senhor. Eles quase não têm perdas na batalha. Eles quase não têm perdas na batalha contra Amon, porque o Senhor deu a vitória. Mas aqui contra os seus irmãos, eles matam todos aqueles que não pereceram na guerra. 42.500 homens, irmãos, são mortos por Jefté e pelos gileaditas. Os gileaditas fizeram uma maldade provinda do puro ódio, do mais puro ódio. Aquela raiva que vai sendo guardada por anos, que vai sendo acumulada, sabe? Aquilo que a gente vai guardando no coração, vai enchendo o coração. E quando a gente encontra a oportunidade perfeita, nós soltamos toda aquela raiva e aquele ódio guardado por anos. Foi isso que eles fizeram. E eles mataram 42.500 homens. Eles prendiam gente que não tinha nada a ver com a história e pegavam pelo sotaque. Fala aí essa palavra. Se o cara falasse errado, meu irmão, era morto na mesma hora. Puro ódio sendo destilado contra o seu irmão. O que eles fazem é um massacre. Efraim pensava que era forte, mas era aquele valentão que na hora H sempre dava para trás. Já viu gente assim? Esse aí é aquele que provoca. Quando acha alguém com coragem, aí se dá mal. Esse era o caso de Efraim. Mas não é por causa disso, meus irmãos, que eles deveriam ser totalmente aniquilados pelos seus próprios irmãos. O que os gileaditas fizeram é maldade. E é puro suco do livro de Juízes, não é? Jefté é o líder do povo de Deus. Jefté está liderando toda essa aniquilação. Jefté é o homem que está colocando fogo, gasolina no fogo. Ele está liderando tudo isso. Ele não está assistindo passivamente, mas ele está fazendo parte do massacre. Será que Jefté é um bom modelo de liderança para a igreja? Será que Jefté é um bom líder para o povo de Deus? Ele é corajoso. É uma virtude boa, mas ele age por impulso. Ele já tinha feito isso antes com o voto que matou a sua filha. E agora ele solta toda a sua fúria contra os efraimitas e os aniquila. Eu fico imaginando aqui Jefté, o líder do povo de Deus, aquele que deveria liderar o povo
para estarem mais perto do Senhor, aquele que deveria estar, sei lá, pregando a palavra de Deus, anunciando os mandamentos, anunciando a aliança do Senhor. Mas Jefté, eu fico pensando aqui na fala dele para os gileaditas. Ele incitando o ódio, ele inflamando os ânimos, ele liderando o massacre. Será que tem pastor, será que tem líder na igreja igual Jefté, meus irmãos? Que está jogando gasolina na fogueira, que está incitando o ódio de uns irmãos pelos outros? Será que tem líder religioso que está exatamente igual Jefté, aproveitando um sentimento, um preconceito que os crentes ou o pessoal da igreja já tem por determinada outra classe, por determinadas outras pessoas, e pega o púlpito para incitar ainda mais esse ódio, para atacar ainda, para acender o fósforo que estava faltando, para incendiar os ânimos de uns contra os outros, incitando a guerra, incitando o ódio, e fazendo tudo isso no nome de Deus. Será que tem gente assim? Eu conheço alguns. Pelo menos assim, de assistir vídeo no YouTube, ou de ver determinadas postagens nas redes sociais, ou determinados vídeos gravados por líderes religiosos, que influenciam milhares, talvez até milhões de pessoas, incitando o ódio no meio do povo de Deus, meus irmãos, incitando a luta de um contra o outro. Ah, Clisma, mas o mundo está fazendo isso também. As pessoas, o governo que está aí, ele é o governo que está incitando a luta de classes, a luta de um contra o outro. Ok, mas a igreja precisa fazer assim também? A igreja precisa responder na mesma moeda? Os líderes religiosos, os pastores precisam responder na mesma moeda? Ou será que eles deveriam estar anunciando a paz? Ou será que eles deveriam estar anunciando, apaziguando a situação? Ou será que eles deveriam estar, ao invés de jogar fogueira na gasolina, tentar colocar um pouco de água na situação para apagar o fogo? Eu já errei umas 3 vezes essa daí. Mas não, ele está lá, incitando o ódio, incitando a guerra. E não é contra o inimigo, meus irmãos, isso aqui é o mais louco. Não é contra os amonitas que Jefté e o povo de Deus, os gileaditas, estão derramando todo esse ódio. É contra os seus próprios irmãos. É contra o povo que deveria ser, pelo menos, povo de Deus. E esse é o líder da igreja naquele tempo. Apesar de tudo, a gente viu na outra pregação que de alguma maneira esse homem foi listado como um herói da fé, mesmo sendo esse personagem cheio de falhas, totalmente controverso. De alguma maneira a graça de Deus o alcançou, não é? Isso é um lembrete para nós, que até para os piores homens, os homens que a gente odeia, também de alguma maneira o Senhor pode os alcançar. Mas essa é a liderança que a igreja tem em Juízes. Por isso que eu falo que isso aqui é o puro suco do livro de Juízes. Esse é o tipo de liderança que a igreja estava tendo naquele tempo. Se você parar para pensar direitinho, todas as pregações que eu já fiz aqui no livro de Juízes, você viu aqui algum sacerdote que está ensinando a palavra de Deus ao povo, que está ensinando a aliança que foi feita por Moisés? Você viu alguém aqui, por acaso, liderando o povo na direção correta? Por acaso tem algum líder aqui ensinando os mandamentos, ensinando a aliança, falando que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e deveriam voltar ao Senhor? A gente não tem sacerdote aqui no livro de Juízes, meus irmãos. Nós não temos profeta.
Quando Deus precisa falar com o povo, lá no capítulo 2, ele manda um anjo do Senhor ir lá e denunciar os pecados do povo. Isso é o que está acontecendo no livro de Juízes. Totalmente, está mostrando a total falta de liderança do povo de Deus. Está mostrando que os líderes daquela época, os líderes que deveriam levar o povo a se reconciliar com o Senhor, a abandonar os seus pecados, na verdade estavam levando o povo para piorar os seus pecados, para tomarem atitudes como essa daqui, que o povo toma sob a liderança de Jefté. E aí eu vou para o meu terceiro e último ponto, revezamento de poder e falta de liderança, que está do verso 7 até o verso 15. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Quando a gente vê esse homem Jefté, 3 capítulos falando só dele, da história dele, um homem corajoso, um homem que conseguiu liderar o povo contra os seus inimigos, a gente tem a impressão de que ele governou por muito tempo. A gente tem a impressão de que Jefté então estabeleceu a sua liderança sobre Israel por muito tempo, mas o texto aqui vai dizer que foram apenas 6 anos que ele ficou à frente na liderança do povo. E o próximo, depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas, e a gente pensa, Jefté não conseguiu liderar porque ele não tinha descendência nenhuma. Agora esse homem aqui com 30 filhos e 30 filhas, 60 no total, ele vai liderar Israel por muito tempo, não é? Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ou seja, Ibsã fez muitas alianças políticas. Ele casou seus filhos com outras mulheres e trouxe e deu as suas filhas para outros homens para criar alianças, para fazer um governo viável. Agora esse governo vai durar. E não. Ibsã julgou Israel durante apenas 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Agilon, na terra de Zebulon. E depois de Elon, quem julgou Israel foi Abidom, filho de Hilel. Esse era rico, o piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos, né? E cavalgar em jumento aqui é um sinal de poder, de riqueza. Então ele tinha 70 descendentes cavalgando 70 jumentos. Esse homem era o mais rico da região. Agora ele vai estabelecer um tempo de paz e um tempo de liderança sobre Israel duradouro. Mas não. Ele julgou Israel durante apenas 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, o piratonita, morreu e foi sepultado na terra de Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. É interessante, meus irmãos, porque eu não sei se você lembra, mas no início do livro de Juízes, os libertadores, o povo, né, os homens que eram levantados ali para liderar Israel, eles lideravam por muitos anos. Por exemplo, o primeiro, Otniel, ele ficou 40 anos no poder. E Israel teve paz durante 40 anos. Otniel era da tribo de Judá, não é? Depois, Eude, 80 anos de paz em Israel. Débora, 40 anos. Gideão, mais 40. Aí depois vem Abimeleque, aquele pior de todos que a gente viu, né? Que matou os seus próprios irmãos, matou 70 irmãos seus. Só 3 anos. Depois vem Tola, 23 anos, Jair, 22 anos, e a partir de Jefté foi só diminuindo cada vez mais. Jefté fica 7 anos, 6 anos, o outro fica 7, o outro fica 10, daqui a pouco vem um que fica 8 anos. Isso mostra a crise de liderança que havia em Israel naquele tempo. Lembra que eu falei que o livro de Juízes é uma espiral de pecados, mas que cada vez os pecados vão ficando piores, cada vez o povo vai pecando de uma maneira mais profunda, e por causa disso a liderança também é cada vez mais fraca. A gente vai vendo esse tempo de governo só diminuindo, e quanto pior é o líder, quanto mais longe ele está do Senhor, menor é a sua liderança. E a gente vai vendo isso, essa
crise de liderança que havia em Israel naquele tempo. Não tinha sacerdote, não tinha profeta, ninguém estudava a lei do Senhor, ninguém queria saber dos mandamentos, ninguém lembrava do Senhor, ninguém nem mencionava as coisas e os feitos que o Senhor tinha feito ao livrá-los do Egito. Ninguém nem lembrava da aliança que tinha sido feita no Sinai, ninguém queria saber de Deus, meus irmãos. Cada um fazia o que bem entendia. Cada líder seguia as suas próprias vontades, sem consultar o Senhor. E à medida que o povo se afastava do Senhor e os pecados eram cada vez mais graves, mais difícil era encontrar um líder que fosse bom, e um líder que liderasse o povo segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que essa falta de liderança vai apontar para a necessidade de um rei, não é? E a gente vai ver exatamente isso acontecendo no próximo livro, que vai ser Samuel. Essa necessidade vai ser suprida, o livro de Samuel vai mostrar que Samuel vai ocupar essa lacuna de liderança que existia em Israel. Então ele vai ser sacerdote e profeta, e depois ele vai ser escolhido pelo Senhor para levantar um rei ali para Israel. Mas a verdade é que nenhum líder, foi capaz de reconciliar o povo com Deus. Nem Abraão, nem Moisés, nem Josué, nem os juízes. Tudo bem, alguns desses até conseguiam colocar o povo na direção do Senhor por algum tempo, né? A gente viu Moisés fazendo isso de alguma maneira, Josué. Mas a verdade é que nenhum desses líderes foi capaz de reconciliar o povo com Deus, meus irmãos. Nem Abraão, nem Moisés, nem Josué, nenhum dos juízes, muito menos os reis, nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi capaz de fazer aquilo que o Senhor esperava de um desses líderes. O único libertador que foi capaz de reconciliar Deus e o seu povo foi Jesus, meus irmãos. Os personagens, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, os apóstolos, Pedro, Paulo, quem seja, nenhum deles também foi capaz de fazer algo que não fosse por meio de Jesus. E tem muita igreja por aí que se espelha nos personagens bíblicos como modelos de liderança. As virtudes de José, a capacidade de liderança de Moisés, Gideão. Sabe, meus irmãos, tem quantas e quantas vezes eu já não vi pregações e pregações que exaltam as qualidades desses homens aqui que são falhos, que são pecadores, e colocam eles como modelos, e se nós seguirmos esses modelos de liderança, então a nossa vida vai ser fera. Mas isso dá errado, meus irmãos, porque está debaixo de uma premissa errada, debaixo de um modelo errado. Mesmo que nós conseguíssemos ter todas as qualidades de Moisés, de José, talvez aqui de Jefté, ainda assim nós seríamos incapazes de servir ao Senhor de uma forma que fosse agradável, que fosse boa. A verdade é que esses personagens, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, só devem servir de modelo para a gente naquilo que eles apontam para Cristo. E nós sempre temos que deixar bem claro que é Deus quem os usa, apesar das suas falhas. Então sempre, meus irmãos, que você for falar de um personagem do Antigo, do Novo Testamento, seja quem for, das suas virtudes, das suas qualidades, você tem que encontrar essas virtudes e essas qualidades em Cristo primeiro. E aquele personagem só foi capaz de ser bom em determinado momento da sua vida por meio de Jesus, e apesar de todas as suas falhas. Só Cristo deve ser modelo para a gente em todas as coisas, porque Ele é o único que não falhou, Ele é o único que foi perfeito, Ele é o nosso único modelo de liderança. Então, se você ver aí alguém justificando determinada liderança, determinada atitude na igreja, com base, por exemplo, nas atitudes de Moisés ou nas atitudes de Gideão, despreze isso, meus irmãos. Se você não encontrar eco dessas atitudes no que Cristo fez, no modelo que Jesus foi,
seja de liderança, seja de irmão, seja de pregador, seja de relacionamento, o nosso modelo deve ser Jesus. Vários pontos da narrativa de Jefté apontam para Cristo aqui. Ele é um líder que foi rejeitado pelos seus irmãos, por não aparentar ser grande coisa. Jesus também passou por isso. Ele junta homens que ninguém dava nada para libertar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Jesus também pegou um monte de gente que ninguém dava nada e foi lá e executou com perfeição a tarefa, a sua vocação. Então Jefté aponta para Jesus de diversas maneiras. Ele demonstra fé em Deus, senão ele não seria um dos heróis da fé. Mas quando a gente olha para as falhas de Jefté, meus irmãos, a gente vê que só Cristo é capaz de ser um modelo para a gente. Porque Jefté foi ameaçado, foi encurralado por gente que achava que era superior a ele. Sim, tudo bem, mas isso justifica as atitudes de Jefté? Não, porque Jesus também foi encurralado. Jesus também foi ameaçado. Jesus foi morto, foi pregado numa cruz. Mas Jesus preferiu morrer do que lutar as guerras dos homens. Jesus preferiu dar a outra face. Ele preferiu ser pregado numa cruz do que incitar os seus discípulos a lutarem contra os seus irmãos judeus. Ele preferiu morrer naquela cruz do que propagar a guerra dos homens. Ele não incitava a guerra, pelo contrário. Ele não incitava a luta armada, a aniquilação com base na ira e no ódio. Pelo contrário, ele é o príncipe da paz. Ele veio ao mundo não para guerrear contra o mundo, não para aniquilar os seus irmãos. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus deve ser o nosso único modelo, meus irmãos. Juízes nos mostra como a igreja de Deus pode chegar longe na sua busca pelos próprios interesses, na briga de ego, na politicagem. Quando o povo de Deus leva essa alcunha de ser povo de Deus somente no nome, mas na prática está longe do Senhor. É isso aqui que acaba acontecendo, que nós vimos aqui hoje: irmão contra irmão, guerras sendo propagadas, disputas, mortes, meus irmãos, mortes. Juízes nos mostra onde que a igreja de Deus pode chegar, se ela não estiver fundamentada no modelo de Jesus, seguindo as suas próprias cobiças, seguindo os seus próprios interesses, se afastando cada vez mais do Senhor. No fim das contas, Juízes, não só a história de Jefté, mas o livro no geral, vai nos mostrar a necessidade de um Salvador perfeito, que unisse o povo de Deus em obediência ao seu Senhor. Nós também somos chamados a reconhecer que somente por meio de Cristo nós podemos viver como irmãos, deixando de lado os nossos próprios interesses, em prol da unidade, meus irmãos, da nossa unidade como igreja, da nossa unidade como irmãos, como filhos de Deus, como filhos de um mesmo Pai. Gileade e Efraim eram irmãos, eram filhos do mesmo Pai, que no caso aqui era José. Nós também somos filhos do mesmo Pai, independente da nossa teologia. Não, a nossa igreja acredita no dom de línguas, a outra igreja lá não acredita, eles acham que cessou os dons. Não, a nossa igreja aqui acredita que nós podemos cantar e tocar aqui de bermuda, por exemplo, e de chinelo. A outra igreja lá só pode tocar se tiver de calça social e sapato. As mulheres só podem usar vestidos abaixo do joelho. Aqui a gente pode cantar com um vestido acima do joelho. E nisso a gente vai criando, sabe o quê? Divisão, guerras. A gente vai achando que nós somos uma igreja melhor do que a igreja que está proibindo essas coisas.
E não foi para isso que Jesus nos chamou. Assim como o Senhor tem agido aqui no nosso meio, Ele age lá na igreja também, que às vezes a gente acha que está cheia desses problemas, meus irmãos. Em Jesus nós encontramos a unidade que nós precisamos. Um Salvador perfeito que une o povo de Deus em obediência ao Senhor, deixando de lado os nossos próprios interesses em prol da unidade da igreja, entendendo, meus irmãos, a graça de Deus. É entendendo a graça do Senhor que nós deixamos de lado esse senso que Efraim tinha de merecimento, de reconhecimento, de querer ser visto, de se achar melhor do que o outro. É entendendo a graça do Senhor que a gente deixa tudo isso de lado. E é por pura graça que o Senhor mantém a sua igreja viva, prosseguindo e crescendo. Assim como Ele manteve aqui no Antigo Testamento. Apesar de Jefté, apesar das guerras civis, a gente vai vendo uma continuidade. Jefté morre, daqui a pouco vem outro juiz, ele morre e vem outro, e assim sucessivamente, até chegar em Jesus Cristo. E depois Jesus vai aos céus e a igreja continua, meus irmãos, por pura graça de Deus e apesar das nossas falhas, o Senhor continua mantendo o seu povo, mesmo com todos esses problemas que a gente sabe que tem no nosso meio. O Senhor nos chama para a unidade, apesar das diferenças. E em Cristo nós temos um elo em comum, de amor, de união. Jefté não foi capaz de oferecer isso aos seus homens, mas Jesus, por meio do Espírito da graça, nos capacita a deixarmos de lado as nossas diferenças e seguirmos na unidade que Ele nos dá. Amém? Senhor, nós queremos Te louvar e agradecer o Teu nome, porque apesar das nossas diferenças, meu Pai, o Senhor nos traz aqui e nos mantém como uma igreja que se reúne no Teu nome, Pai. Senhor, eu sei que as minhas convicções de mundo, às vezes, são diferentes das convicções do meu irmão, que está aqui do meu lado. Eu sei que, às vezes, até a minha teologia é diferente da teologia do meu irmão. Mas, Senhor, nesta manhã eu quero reconhecer que, apesar das diferenças, nós temos algo mais forte em comum, que é o elo de amor e de união por meio de Jesus, Pai. Senhor, eu quero Te pedir que no nome de Jesus, esse elo, a Tua graça que nos alcançou, seja mais forte dentro de nós do que as nossas diferenças, do que o nosso senso de merecimento, do que o nosso senso de achar que somos melhores do que os nossos irmãos, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa ressaltar, reafirmar dentro de nós aquilo que é mais importante, que é o nosso elo de irmandade, de união em Cristo Jesus, que nos adotou como filhos, para fazermos parte de uma mesma família, Deus. Isso é maior e deve ser o que deve pautar as nossas atitudes com relação às outras pessoas, Pai. O amor que Jesus Cristo demonstrou por nós, apesar das nossas falhas. No nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer isso no nosso meio aqui como igreja e dentro de nós, para que nós saiamos daqui sabendo perdoar as nossas diferenças, perdoar os nossos irmãos, mesmo que ele esteja fazendo mal para a gente, como Efraim fazia mal para muita gente, mas o Senhor nos chama para um outro caminho, um caminho de perdão, de unidade, de amor, de misericórdia, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos receber isso da Tua parte, para sermos melhores no tratamento uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém.